Rafael Fernandes e esse é mais um Informe Jurídico. Hoje vamos continuar a nossa aula sobre o novo Código de Processo Civil. Continuaremos nossos estudos no que tange às normas fundamentais deste novo Código de Processo Civil. Gostaria de convidar vocês a acompanharem o artigo 1º do novo Código de Processo Civil. O artigo 1º ele dispõe o seguinte: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Esta é a primeira vez que um Código de Processo Civil brasileiro inicia a sua redação tratando de suas normas fundamentais. No Código de 73, você pode conferir o artigo 1º, que assim dispõe: a jurisdição civil contenciosa e voluntária é exercida pelos juízes em todo o território nacional, conforme as disposições que este Código estabelece. Então, o artigo 1º do Código 73 e os anteriores também sempre iniciava tratando da pessoa do juiz, da jurisdição, né? O juiz tinha ali uma diferenciação no tratamento, pois ele era a figura mais importante, o elemento mais importante no Código de Processo Civil. E na última aula nós vimos que essa relação triangular que estudávamos na teoria geral do processo, agora ela vem tornando-se uma relação muito mais linear, porque agora o processo é muito mais coparticipativo, mais colaborativo e deve ser interpretado de uma forma diferente. Por isso mesmo, o novo Código de Processo Civil inicia-se colocando aí as normas fundamentais de sua interpretação como uma norma primordial para iniciarmos o estudo de todo o Código de Processo Civil. Devemos atentar para o seguinte: o que é o Código de Processo Civil? É uma norma de direito público, um conjunto de normas que regulamenta a jurisdição, mas esse é um conceito que tínhamos até então, mas que agora não só regulamenta a jurisdição, mas ele busca a solução de conflitos, a conciliação, a efetividade, a celeridade, a mediação. Ele busca técnicas de composição, fórmulas de composição dos litígios frente à realidade que hoje aparece aí, que está à nossa frente, a realidade social, que é o grande volume de ações. Hoje nós temos mais de 80 milhões de ações em trâmite na justiça em todo o país, e nada mais justo do que termos um código que busca as soluções dos conflitos e não só a efetividade, mas a solução real. O artigo 1º, veja bem, ele diz que o Código de Processo será ordenado, então nós temos aqui ordem, será disciplinado, nós temos disciplina, e será interpretado, interpretação. Então nós temos 3 prismas, que é a ordem, disciplina e interpretação, que devem reger todo o novo Código de Processo Civil. Até agora, esses 3 prismas que nós vimos aqui, ordem, disciplina e interpretação, eles devem sempre estar na sua mente na hora de interpretar, na hora de ler cada dispositivo desse novo código. E deve-se buscar sempre os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República. Quais são essas normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República? A nossa segunda aula vai tratar especificamente dessas normas fundamentais da Constituição. Então vamos lá. Primeira delas, princípio do devido processo legal, estabelecido no inciso 54 do artigo 5º da Constituição Federal. Acompanhe aí na tela. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Se
vem lá do direito inglês, the due process of law, né? Ninguém poderá ser processado sem o devido processo legal, sem que seja respeitada a legalidade estrita da norma. Segundo princípio muito importante aí, princípio processual constitucional, é o princípio da igualdade, que na minha opinião é o mais importante, tanto que o legislador colocou no caput do artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei. Confira aí que está disposto no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. E essa igualdade, né, há uma grande discussão que é uma mera ficção, porque na verdade ninguém é igual, né? Alguns merecem um tratamento mais específico para poder igualar àqueles que são desiguais. Por exemplo, o menor ele precisa de um tratamento mais adequado para poder figurar num processo contra aquele que já é maior, por exemplo. Então, todos são iguais na medida que eles se desigualam, mas devem ser tratados igualmente, de uma forma ou outra, pela lei. Terceiro princípio, princípio do contraditório, ou princípio também da ampla defesa. Confira aí no inciso 55 do artigo 5º da Constituição da República. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a eles inerentes. Quarto princípio constitucional processual é o princípio da publicidade dos atos processuais, previsto aí no inciso 60 do artigo 5º da Constituição. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem, ou seja, todos os atos processuais, por força até mesmo da Constituição, devem ser públicos, salvo se o interesse da demanda assim exigir, como por exemplo nos casos de direito de família em que não se pode expor as partes. Quinto princípio constitucional, devemos atentar aqui para a interpretação do novo Código de Processo Civil, princípio da inafastabilidade do judiciário ou do direito de ação, previsto aí no inciso 35 da Constituição, do inciso 35 do artigo 5º da Constituição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Sexto princípio processual previsto na Constituição da República, princípio da inadmissão da prova ilícita ou princípio da proibição da prova ilícita, previsto aí no artigo 5º, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Sétimo princípio, princípio do duplo grau de jurisdição ou princípio da recorribilidade, está previsto no artigo 5º, inciso 55. Veja lá, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório, a ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. Oitavo princípio processual previsto na Constituição, princípio do juiz natural, previsto no inciso 37 do artigo 5º da Constituição. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. O que é isso? É aquele juiz ou tribunal que é constituído especificamente para aquele caso. Não se pode admitir como legítimo, como legal, a constituição de um tribunal ou juiz de exceção no nosso país por força da Constituição. Também sobre o juiz natural,
O artigo 53 prevê: ninguém será processado nem sentenciado, senão por autoridade competente. Nono princípio processual previsto na Constituição da República. Veja lá, princípio da motivação das decisões judiciais, previsto lá no artigo 93, inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Veja bem, artigo 93, inciso 9. 10º princípio processual previsto na Constituição, princípio da segurança jurídica. Artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 11º princípio processual previsto na Constituição, princípio da celeridade, que foi incluído pela Emenda Constitucional 45 ao artigo 5º, no seu inciso 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade em sua tramitação. Estes são os princípios processuais previstos na nossa Constituição da República. Na próxima aula trataremos daqueles princípios fundamentais, das normas fundamentais, regras basilares que estão previstos no próprio Código de Processo Civil de 2015. Aguardo a presença de vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado. Desejo uma ótima tarde. Muito obrigado.